algumas observações. A equação de movimento de um objeto qualquer, né, perto da superfície da Terra, do ponto de vista do referencial girante da Terra, é esta aqui. Este problema aqui correspondeu ao seguinte: queda livre. Lembre-se de que essa força T é qualquer força que esteja agindo que não seja de natureza gravitacional. Queda livre significa que essa força é zero. Então nós levamos em conta o G, só que substituímos G efetivo pelo G usual, porque uma coisa é muito próxima da outra, e só levamos em conta o efeito desse termo. Mas observe que há o termo centrífugo aqui também, que nós tacitamente estamos supondo que é muito menor do que o efeito produzido pela força de Coriolis. Mas nós podemos estimar o efeito produzido por esse termo e comparar com o efeito que nós já calculamos devido à força de Coriolis. É um exercício interessante fazer isso, porque, olha só, o termo centrífugo, a aceleração centrífuga, observe que R é o vetor posição da partícula, a contar da origem, tá bom? Então vocês veem que nesse problema aqui, esse vetor posição, ele no máximo tem um comprimento h. Então, essa aceleração centrífuga, né, é no máximo uma estimativa por cima é o quadrado da velocidade angular vezes h. Então a ordem de grandeza máxima disso é ω2h. Tá certo? Como essa aceleração age durante este tempo aqui, o desvio provocado pela força centrífuga é 1/2 de AT2. Então é da ordem de grandeza de... O meio é irrelevante, estamos estimando a ordem de grandeza. Desse ω2h vezes T2. T2 é esse aqui, que é o tempo de queda. Então isso aqui, ó, é ω2h, T2 é 2h sobre G. Então, assim, ordem de grandeza é ω2h2 sobre G. Tá? Vamos calcular a razão entre o deslocamento devido à aceleração centrífuga e o deslocamento devido à força de Coriolis. Então vejamos o que acontece com essa razão. Esse delta centrífugo por esse delta y, que é devido à força de Coriolis, né? Vamos ver o que vai dar. O delta centrífugo é ω2h2 sobre G. O delta de Coriolis é... Tem que escrever o inverso disso. 3 sobre ω. Eu vou pegar o máximo, tá? Cosseno lambda igual a 1. Então, raiz de G sobre 8h3. Esses números 3 e 8 eu vou ignorar porque eu estou estimando a ordem de grandeza. Então isso aqui é da ordem de grandeza de... Ó, um ômega cancela aqui. Ômega... Esse H2, passando para o interior da raiz quadrada, vira H4. Com esse H3, dá um H no numerador. Fazemos a mesma coisa com G,
vira G2 dentro da raiz quadrada, dá isso aqui. Agora, vamos estimar isto aqui, por exemplo, para essa altura H de 100 metros. Tá? Para H igual a 100 metros, usando G também com aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, isso dá para esta razão desvio provocado pela força centrífuga sobre o desvio provocado pela força de Coriolis. Isso é da ordem de grandeza de ômega raiz de 100 sobre 10. Tá? Isso aqui é menor. Raiz de 10 eu vou estimar, superestimar por 10. Então isso aqui é menor do que 10 ômega. Mas ômega no sistema CGS é da ordem de 10 a menos 5 radianos por segundo. Então isso aqui é da ordem de 10 a menos 4. Portanto, todos os cálculos que nós fizemos, ignorando este termo, estão plenamente justificados. Porque este termo, para este problema do movimento em queda livre, produz um desvio que, no máximo, é 10.000 vezes menor do que o desvio provocado pela força de Coriolis, esse ΔY. Então, para esse problema da queda livre, esse termo pode ser completamente ignorado, porque o efeito produzido é muitíssimo menor do que o efeito devido à força de Coriolis.